Hoje eu gostaria de usar uma lição que vem da história do reino dividido. E para isso, para pensar um pouquinho sobre o que acontece, eu vou primeiro relembrar um pouco do contexto da história durante o reinado de Acabe, rei de Israel. Acabe é aquele mesmo que casou com Jezabel, e esse casal promoveu muito a idolatria em Israel, especialmente a adoração de Baal e de Azerá. Algumas versões falam de poste ídolo, quando se refere a esse falso Deus. E o que nós observamos nesse contexto de vários capítulos, os últimos capítulos, na verdade, de 1 Reis, é que fala sobre o trabalho do profeta Elias e seus conflitos com Acabe, que Elias pregou contra as coisas que esse casal estava fazendo e também contra outros rebeldes. Até depois para o filho de Acabe, ele continua profetizando contra os pecados, os abusos, a rebeldia geral dessas pessoas. E como essas pessoas influenciavam a nação, que já não estava bem, ele acabou também falando para os outros israelitas. Conhecemos a história que ele pediu a Deus e durante mais de 3 anos não choveu em Israel. Durante parte desse tempo, ele ficou fora do país, em Sarepta, no território de Sidom, onde uma viúva forneceu o que ele precisava e ele, por outro lado, realizou um milagre para dar para ela alimentação suficiente durante todo esse tempo. Mas depois de mais de 3 anos, sem chuva, Elias voltou para Israel e pediu um confronto entre Deus e Baal, aquele confronto famoso no Monte Carmelo. Mas é sua volta para Israel que nos dá a oportunidade de conhecer uma pessoa chamada de Obadias. Nada indica que seja o mesmo Obadias que escreveu o livro com esse nome, embora algumas tradições sugerem que possivelmente tenha sido. Mas do que nós temos de informações aqui, tratamos essa história de Obadias como um relato independente. E falando um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma leitura em 1 Reis 18, para conhecer a história de Obadias, e depois voltar e observar várias lições que vêm desta história. 1 Reis, capítulo 18, começando no versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias, apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi para a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregue seu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes:
vai dizer a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. É nessa história que nós encontramos Obadias e conhecemos um pouco da história deste homem. Ele é descrito aqui como mordomo do rei Acabe. E quando Elias encontrou Obadias e pediu que ele levasse a mensagem para Acabe, pedindo essa reunião, ele ficou com medo e explicou o motivo disso. Que Acabe tinha procurado em todo lugar para encontrar esse profeta Elias. E agora, se Obadias falasse, Elias está em tal lugar, e Acabe chegasse e não encontrasse, ele falou que ele vai me matar. Mas Elias prometeu, eu não vou para lugar nenhum, eu vou estar aqui, eu quero mesmo falar com o rei. E Obadias fez o que Elias pediu. Mas o que eu quero focar aqui hoje é exatamente o que Obadias comenta e o que relato já tinha dito para nós sobre o que ele fez para salvar profetas do Senhor. Então, focando essa parte da história, vamos olhar para o que realmente Obadias fez quando Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Comento sobre isso 2 vezes nessa leitura, versículo 4 e versículo 13, que ela estava matando ou exterminando esses profetas. E Obadias escondeu 100 deles em cavernas. Dividiu em grupos de 50, provavelmente para diminuir um pouco o risco, ou se alguém descobrisse e matasse 50, talvez os outros 50 teriam como escapar e sobreviver. E durante esse tempo, diz que ele forneceu pão e água para todos esses homens. Não diz para nós aqui exatamente, mas pode ser que isso foi durante mais de 3 anos. Como sabemos que já estamos no 4º ano, de fato, desse tempo de seca, e pode ser que durante um bom tempo ele estava alimentando esses 100 homens escondidos em cavernas. Não foi pouca coisa. Já tivemos várias oportunidades de, por poucos dias, organizar a alimentação de mais ou menos 100 pessoas, e é muito trabalho e muita comida. Alguns dos nossos irmãos gostam de comer bastante. Agora, nesse caso desses profetas, eles não tinham muita opção. Parece que a alimentação foi super simples, pão e água. Mas mesmo assim, fornecendo pão e água para alimentar 100 homens, talvez durante mais de 3 anos, não foi pouca coisa. Mas agora vamos pensar sobre essa situação desses homens na caverna. Como seria a vida desses homens durante esse tempo? Como falei, a alimentação parece que foi super simples, pão e água. Esses homens, obviamente, estavam sofrendo quando fizeram isso. Mas quando nós pensamos sobre isso em relação a nós, devemos entender que Deus deixou sofrer. Deus deixou esses homens passar por esse aperto, essa situação difícil. E nós não devemos imaginar que serviço a Cristo significa uma vida sem sofrimento. As igrejas que estão pregando essa teologia da prosperidade, dizendo que serviço ao Senhor garante prosperidade, saúde, etc., estão mentindo. São doutrinas falsas, contrariando o que a palavra de Deus diz. E aqui nós temos um exemplo. Inclusive, nós podemos pensar em tantos outros casos nessas escrituras, observando o fato que Deus permite que seus servos fiéis sofram. Então, esses homens estão vivendo uma situação difícil. Como que você gostaria de ficar anos numa caverna comendo só pão e água? Eu acho que não seria um ambiente de preferência de ninguém. Por outro lado, esses 100 profetas estão vivos. Lembra que Jezabel estava exterminando os profetas. Quantos outros? E o fato é que nós não temos números. Nós não sabemos quantos profetas do Senhor tinha em Israel. Sabemos depois que Deus fala de 7.000 pessoas ainda fiéis a ele, que não tinham dobrado o joelho a Baal. E talvez esses 100 estão entre esses 7.000,
Mas quantos outros profetas não chegaram às cavernas? Quantos outros profetas não receberam ajuda e abrigo de Obadias? Quantos outros morreram por causa da sua fé? Ou seja, pensamos na situação difícil, a vida precária de comer pão e água nas cavernas, mas o fato é que poderia ser pior ainda. Porque enquanto esses profetas estavam sofrendo, passando por uma situação muito difícil, quantos outros não chegaram? Jezabel exterminava, matava os profetas. E quantos outros Obadias não conseguiu salvar? Ou seja, quantos foram deixados para morrer por causa da sua dedicação ao Senhor? Nós não devemos imaginar que serviço ao Senhor é uma garantia de segurança ou até de vida. Deus permite o sofrimento dos seus servos fiéis. Deus permite a morte dos seus servos fiéis. E nós não devemos imaginar que, de alguma forma, nós somos isentos desse tipo de sofrimento. Às vezes, eu acredito que nós talvez destacamos os pontos errados no estudo de algumas coisas e talvez acabamos entendendo de forma distorcida algumas mensagens bíblicas. Deixe-me citar um exemplo. Podemos pensar em 4 jovens hebreus que foram levados ao cativeiro na Babilônia um pouco mais de 2.600 anos atrás. Esses jovens demonstraram sua fé, sua confiança no Senhor. E quando enfrentaram situações, ameaça de vida, a fornalha acesa, não como jovem, mas mais tarde na vida, a cova dos leões, no caso de Daniel. E sabemos que Deus poupou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, poupou a vida de Daniel. E nós podemos olhar para aquilo e entender a coisa errada, até, de imaginar que a lição do livro de Daniel seria que, quando for fiel, foi dedicado, foi corajoso, que Deus vai salvar a vida. Mas não é isso. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que não era isso. Até falaram que se ele nos salvar ou não, nós não sabemos, mas ainda ele continua sendo o Senhor. E o fato é que o ponto do livro de Daniel não é que Deus vai salvar a vida dos fiéis. E nós não devemos distorcer a mensagem para isso. O que devemos ver nesse livro é o caráter dos fiéis, a determinação dos fiéis, mesmo arriscando a vida, sem garantia nenhuma. E se a mensagem fosse que Deus vai garantir a segurança dos seus fiéis, parece que Tiago perdeu essa lição. Parece que Estevão não estava presente quando ensinaram isso. Pedro não sabia disso. Paulo não entendeu isso. Quantos servos fiéis do Senhor têm sofrido e sofrido muito? Fome, sede, tortura, morte, e às vezes mortes por meios bem cruéis nas mãos de outras pessoas. O fato é que Deus não promete para nós prosperidade, livramento de sofrimento, saúde, segurança ou vida. Nesta vida aqui. Mas antes de pensar um pouco mais sobre isso em aplicação à nossa circunstância, vamos pensar um pouco sobre o outro lado da questão. Enquanto muitos profetas provavelmente morreram, 100 estão escondidos em cavernas, como estavam os inimigos do Senhor? Há um comentário nesse mesmo contexto aqui, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 19, diz: Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, pedido de Elias, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Enquanto os profetas de Deus comiam pão e água numa caverna, os profetas de Azerá comiam com a rainha. Vocês acham que Jezabel servia apenas pão e água para esses profetas de um falso Deus? Então temos aqui o outro lado da questão. Nós não devemos imaginar que os inimigos do Senhor vão sofrer consequências imediatas. Não devemos imaginar que
Seus planos, até planos para a maldade, serão frustrados facilmente ou imediatamente. Deus, ao longo da história, tem permitido que homens terríveis governassem. E pessoas fiéis têm sofrido nas mãos desses homens. Pense nos reis no Egito. O próprio faraó, na época da saída dos israelitas do Egito. Pense na crueldade dos reis, imperadores da Síria, depois da Babilônia, depois da Roma. E durante esse tempo, desses impérios, e o trabalho desses homens, desses governantes, muitas vezes perseguindo os servos do Senhor, maltratando os servos do Senhor, e mesmo assim, às vezes, esses governos, esses impérios, duraram séculos. Não houve alívio rápido. E muitas pessoas, fiéis ao Senhor, viviam e morriam, sofrendo nas mãos dessas pessoas. E esses homens, muitas vezes, continuavam poderosos e prósperos, enquanto os fiéis sofriam. E hoje em dia, continua a mesma coisa. Tem alguns países governados por homens muito cruéis, dominando o povo de uma maneira que causa grande sofrimento e, às vezes, perseguição aos cristãos. Tem países governados por homens e mulheres que não respeitam a vontade de Deus, que estão promovendo formas de idolatria e imoralidade, muito do mesmo jeito que Jezabel fez em Israel, e continuam no poder. E nós não temos nada nas Escrituras que dá para nós uma garantia de alívio nesta vida. Devemos lembrar do alto custo do serviço a Deus. E quando nós, às vezes, achamos que estamos sofrendo demais porque alguém fala mal de nós, ou alguém critica alguma coisa, ou alguém não gosta de nós por causa da nossa fé, do nosso cristianismo, vamos ser sinceros, estamos sendo muito moles. Quando nós pensamos em exemplos bíblicos, Zacarias, o filho de Joiada. Joiada foi aquele sacerdote que salvou a vida do jovem Joás quando Atalias matou todo mundo da família. Só ele que sobreviveu por causa de Joiada. E Joiada depois ajudou, guiou esse jovem como rei para fazer reformas boas, fazer coisas muito boas. Mas depois da morte de Joiada, o próprio Joás mandou apedrejar o filho dele, Zacarias. Outro exemplo que podemos pensar, Jeremias. Jeremias foi espancado e preso outra vez, foi açoitado de novo, preso de novo, passou muito tempo no calabouço lá em Jerusalém, maltratado justamente por ser um servo fiel ao Senhor. E quando chegamos ao Novo Testamento, apóstolos presos, Atos 4, Atos 5, Atos 16, Atos 21, Estevão morto, Atos capítulo 7, Tiago morto, Atos capítulo 12. A tradição diz para nós que todos os apóstolos, menos um, acabaram sendo executados por causa da sua fé. Sabemos que foi o caso de Pedro, de Paulo. Ou seja, nós não devemos nos enganar de alguma forma, imaginando que as coisas logo vão melhorar e que nós não temos muito a temer de sofrimento aqui nesta vida. Não devemos temer muito esse sofrimento, mas aceitar o fato que acontece realmente faz parte do nosso serviço. Lembra quando Acabe e Elias se encontraram? Que Acabe olhou para Elias, versículo 17 aqui, de 1 Reis 18, e falou para ele, és tu o perturbador de Israel? E a resposta que vem de Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Hoje em dia, tem perturbadores de nações em posições de poder. Tem muitos que estão em posições até de presidentes de vários países no mundo hoje, que estão promovendo o aborto, promovendo imoralidade e até, de alguma forma, dificultando a vida e ameaçando a liberdade de expressão de cristãos.
os verdadeiros perturbadores, às vezes, já estão em posições de poder. E não podemos contar que essas pessoas vão ser rejeitadas nos tribunais nem nas urnas de eleições. Porque, infelizmente, muitas vezes, pessoas que não têm caráter, que não respeitam a Deus e que não pretendem fazer nada conforme a vontade de Deus, recebem o apoio do povo para subir para as posições mais altas do governo. E nessas posições podem prosperar, dominar, maltratar e até matar. E isso pode continuar durante séculos, conforme nós sabemos da história. Às vezes, pessoas da nossa geração lamentam as mudanças rápidas que têm acontecido no clima político e social. Em poucas décadas, muitas pessoas têm abandonado qualquer conceito de princípios absolutos de moralidade, de certo e errado. E têm dado apoio às práticas imorais, práticas que desrespeitam completamente a vontade de Deus, e até tratando como pessoas ruins aqueles que ainda defendem princípios absolutos de moralidade. E quando alguém é eleito para uma posição de poder, presidente, por exemplo, de um país, que defende essas coisas, defende imoralidade, defende práticas que ferem princípios bíblicos, muitas vezes cristãos ficam tão ansiosos e, eu não acredito que perdemos esta eleição, temos que fazer melhor, ganhar o próximo, talvez vai acontecer alguma coisa de impeachment, alguma coisa. Por que nós ficamos tão preocupados? Pessoas ruins têm mantido posições de poder nos governos ao longo da história, mas em nenhum momento, em nenhuma ocasião, conseguiram tirar do seu lugar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então nós não temos motivo de ficar ansiosos. Nós podemos usar o direito que o governo nos dá de votar, de participar de eleições, de tentar escolher candidatos que acreditamos que podem fazer um pouco melhor do que outros, mas, no final das contas, o mundo nunca servia ao Senhor. Qualquer noção de países cristãos é um engano, nunca existiram. Sempre existiam algumas pessoas, talvez, procurando servir ao Senhor, como os 7.000 na época de Elias, mas a maioria, durante quase toda a história, em quase todas as partes do mundo, a maioria pertencia ao reino das trevas e não ao reino da luz. João disse, o mundo inteiro jaz no maligno. E devemos lembrar disso, que o mundo se dedica a serviço ao diabo e não ao Senhor. Então, o que nós podemos esperar? O que tem pela frente em nossas vidas? Primeira coisa é que nós podemos esperar perseguição. Não adianta ficar reclamando que está ficando tão ruim. Eu estou com medo que vai aumentar a perseguição dos cristãos. Não devemos esperar isso. Não faz parte da expectativa em termos da nossa vida de serviço ao Senhor. Lembra que Paulo disse em 2 Timóteo 3? Ora, alguns quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus podem enfrentar momentos de alguma perseguição. É isso que ele disse na sua Bíblia? Não é isso que ele disse na minha. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não deixou aqui uma possibilidade, ele falou de uma certeza. Então, o que nós podemos esperar? O que tem pela frente na sua vida e na minha? Perseguição. E não devemos estranhar, não devemos ficar dominados por isso, ou ficar com medo de falar a verdade por causa disso. Muito pelo contrário, devemos continuar com mais fervor ainda, fazendo o nosso trabalho. Mas sabe o que mais podemos esperar? Na minha Bíblia, nem preciso virar a página para ver o que mais Paulo disse no capítulo 4 da mesma epístola, onde o versículo 6 diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebeu a semelhança entre esses dois versículos que eu acabei de ler? Capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente. Versículo 8 do capítulo 4, todos quantos amam a sua vinda. Dá duas garantias aqui. Garantia da perseguição e a garantia da coroa da justiça. O galardão, a recompensa que aguarda aqueles que continuam fiéis. Então, nós como cristãos, temos vários desafios e precisamos realmente vencer essa moleza de achar que, de alguma forma, nós temos expectativa de uma vida tranquila, sem sofrimento, sem perseguição. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós não devemos oscilar entre os dois lados, do reino das trevas e o reino da luz. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias lançou um desafio para os israelitas quando ele chegou lá no Monte Carmelo, viu aqueles profetas e também viu o povo reunido, como ele tinha solicitado, falando com o rei. E daí, no capítulo 18, no versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vão mancando entre os dois lados por quanto tempo? Ele continua: se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo não mostrou essa coragem. Ficou oscilando entre os lados aqui. Nós precisamos ter a convicção de fazer a vontade de Deus, independente de consequências, independente de perseguições. E, sinceramente, eu acredito que tudo que a gente percebe do clima e dos ventos políticos hoje em dia indica que a probabilidade é de piorar e não melhorar nesse sentido de perseguição. E daí? Mesmo diante de sofrimento e perseguição, nós não temos direito de desistir. 1 Coríntios capítulo 15. Vocês lembram que o capítulo inteiro, Paulo faz a defesa da doutrina da ressurreição. Então, ligando com o que já citei lá de 2 Timóteo capítulo 4, sobre a coroa da justiça, agora no final desse capítulo 15, ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Inabaláveis, firmes, não desistam. Mesmo diante de sofrimento, diante de perseguição, devemos continuar firmes. E assim também observando em Hebreus capítulo 10, várias coisas que ele fala aqui sobre o perigo de voltar atrás, mas ele fala no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esperança, promessa, fidelidade de Deus. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Passamos por essas coisas, precisamos ter perseverança diante de perseguições, mas olha para frente para a promessa. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que o autor está dizendo? Você também pode passar por qualquer tipo de sofrimento até a cruz, se for o caso. Por causa do que espera na frente. Por causa da confiança na promessa que Deus tem feito. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não tem lugar nisso para ficar reclamando, nos entregando a autopiedade, que a vida é tão... Eu não imaginei que seria tão difícil, eu não imaginei que pessoas iam me criticar, eu não sabia que as pessoas não iam gostar de mim por causa da minha fé. Não adianta, eu não aguento. Quantas vezes ouvimos esse tipo de comentário? Quando, de fato, nós devemos sentir uma certa alegria no privilégio de sofrer por Cristo. Lembra a reação dos apóstolos depois de serem presos e ameaçados lá em Jerusalém? Em Atos capítulo 5, versículo 41, quando eles saíram do Sinédrio, diz que eles saíram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nós não temos motivo de correr de sofrimento, de correr de perseguição, de fugir de qualquer situação que pode causar algum desconforto ou sofrimento em nossa vida. Devemos regozijar-nos no privilégio de sofrer por ele. E outra coisa interessante aqui, no versículo seguinte, versículo 42, ele continua dizendo, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Não importa que foram presos por causa disso, eles sentiram essa alegria, saíram justamente para pregar e continuavam o trabalho, mesmo sabendo que poderiam ser ameaçados novamente, presos novamente. Só precisamos chegar até capítulo 12 para ver Pedro e Tiago presos, e Tiago não saiu vivo da prisão. Mas lembrando que diz também, Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Praticamente a mesma coisa que Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4, aqueles que amam, que aguardam a vinda do Senhor, que têm essa confiança nele, vão receber essa coroa da vida. Como seria para nós viver nas cavernas, comendo pão e tomando água? Pode ser difícil assim. Pode acontecer situações na vida de alguns que estão ouvindo esta mensagem hoje, desse tipo de sofrimento. Acontece em vários lugares do mundo e pode nos atingir em algum momento. Pode ser pior ainda, como para aqueles profetas que não chegaram às cavernas. Então, a vida aqui pode ser difícil, pode ficar mais difícil por um tempo aqui. Porque estamos falando sobre o que acontece aqui. A possibilidade de sofrer perseguições, até de ser mártires por causa de Cristo, aqui. Mas lembrando que Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode nos lançar no inferno. E assim nós podemos e devemos aceitar, aguentar, suportar qualquer tipo de provação que vem nesta vida aqui. Porque o que nos segura é a fé, a confiança da vitória eterna. E quando olhamos para isso, devemos lembrar de mais um fato. Como que esses homens conseguiram aguentar tanto sofrimento, até sacrificando vidas para servir a Cristo? Porque essas pessoas entenderam algo que nós precisamos entender. Toda essa história não é sobre nós. Não é questão da minha vida, do meu conforto, do meu sofrimento. Não é sobre nós. Pedro entendeu isso e estava disposto a sacrificar sua vida. Tiago entendeu isso e sacrificou sua vida. Estevão entendeu isso. Paulo mesmo falou de ser derramado como libação, como sacrifício que estava sendo feito. Ele entendeu isso. Ele entendeu que não estava pensando, e a vida não é sobre a vida dele, sobre a pessoa dele. E nós não devemos permitir esse pensamento em nossa vida. Nós não nos convertemos a Cristo para que Cristo possa
fazer o que nós precisamos ou queremos. Nós nos convertemos a Cristo porque Ele merece respeito, obediência, honra, glória. E nós devemos manter o foco na glória do Rei dos Reis. Por que nós queremos chegar à vida eterna no céu? Não é para relaxar num barquinho num lago azul e pescar durante toda a eternidade. Nós queremos chegar à vida eterna no céu para participar do coro que vai dar honra e glória para Deus durante toda a eternidade. Porque a palavra de Deus não é sobre mim ou sobre você. A palavra de Deus é sobre Deus. E o fato que Ele, como Criador, sustentador, Redentor, é o Senhor dos Senhores. E que Ele merece toda honra e glória para toda a eternidade. Vamos manter esse foco. Porque mantendo o foco na glória de Deus, percebemos que nossa vida física é insignificante. Se Deus pode ser glorificado pela nossa vida, ótimo. E se Deus pode ser glorificado pela nossa morte, ótimo. Que Deus seja louvado.